Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Tirando Dúvidas. E a pergunta hoje, ela veio da cidade de Rio Rufino. E é a seguinte, do Jonathan, né? O Jonathan fez essa pergunta. E é a seguinte, como houve a divisão de línguas? O que é isso? Como que hoje tem tantos idiomas, não é? Para você entender. Sendo que no início, provavelmente, né, a gente não sabe, mas provavelmente Adão e Eva, eles falavam apenas um idioma. Então, como que a gente chegou até hoje, né, essa diversidade de idiomas, de línguas que são faladas no mundo? Eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete sabe e vai estar respondendo. Olá, então vamos responder. Para isso nós vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 11, que diz assim, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então veja só, o que a Bíblia nos faz entender é que antes realmente existia apenas uma maneira de falar, uma língua. E quando Noé saiu da arca depois do dilúvio, ele saiu com a família dele, com todos os animais, né? E a ordem que Deus deu para ele então foi, se multipliquem e povoem a terra. E se espalhem pela terra. Mas, claro que passaram-se alguns anos, e um bisneto de Noé, chamado Nimrod, ele resolveu construir uma torre para o nome dele ficar famoso. E ele disse, eu não vou me afastar daqui. Eu vou marcar este lugar e vai ficar famoso e eu vou ficar conhecido. Então ele resolveu construir uma torre. Mas foi rebeldia contra Deus. E Deus então resolveu destruir aquela torre, né, para parar com aquilo que eles estavam fazendo, porque era desobediência à ordem de Deus. E Deus então ali confundiu as línguas. Por isso o nome Babel, porque significa confusão. E nós podemos então entender que a partir dali começou a variedade de línguas, de idiomas. E esses idiomas então essas pessoas que falavam os idiomas iguais foram se espalhando pela terra, foram se separando conforme o grupo, né, que estavam falando iguais. E por isso, então, hoje nós temos a variedade de línguas, nós temos línguas, dialetos, que são maneiras diferentes de falar, mas dentro da própria língua. Porque língua é a maneira própria de falar em determinado país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos o português. Então, a língua brasileira é o português. Mas existem maneiras diferentes de falar. Então, existem, na realidade, mais de 6.809 idiomas. São vários, né? Então, nós não podemos afirmar esse número exatamente, porque sempre está surgindo um dialeto novo, né? Se descobre um dialeto novo, e por isso, então, mais aproximadamente esse número.
Então, surgiu aí, começou aí, na Torre de Babel. E o que nós podemos entender também que a Bíblia nos informa é que Jesus falava o aramaico. E Jesus falava tanto o aramaico quanto o hebraico. E Deus nos fez uma promessa no livro do profeta Sofonias, que diz o seguinte, Sofonias capítulo 3, versículo 9, diz assim, é Deus fazendo uma promessa, dizendo que Ele vai fazer, né? Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Quer dizer, uma só língua, lábios puros e sirvam de comum acordo. Quer dizer, todos vão entender o que o outro está falando para louvar a Deus. Então, essa promessa Deus fez aqui em Sofonias 3:9, e nós podemos entender então que a língua vai voltar a ser única. Vai voltar a ser uma única língua. Quando? Provavelmente no milênio. No milênio, quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui, então, na terra, né? Diretamente de Jerusalém, onde o Senhor Jesus vai estar governando sobre todo o planeta, sobre todas as nações. Então, não vai mais ser falado daí outras línguas, vai voltar a ser como era no início. Então, podemos ter esse entendimento de que vai se falar novamente uma única língua. Se é o aramaico, eu não posso afirmar para você, mas provavelmente seja, porque era a língua que Jesus falava, né? Então, provavelmente seja o aramaico, mas eu não posso afirmar. Tá aí a resposta, então. Tenho certeza que serviu de bênção para você. Te convido a assinar o nosso canal, Banda Seres. Tu entra no YouTube, Banda Seres. Assine lá, ative as notificações. Nós temos o Facebook também, Banda Seres. Você pode entrar por esse aplicativo e, caso queira enviar alguma pergunta, você pode estar enviando pelo Facebook ou da maneira que você tiver contato com a gente. Te agradeço por você assistir até o fim esse vídeo. Fique na paz, Deus te abençoe.